Informação. E fique à vontade, tá? Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado. Então, antes de convidar o Adriano para iniciar sua palestra, gostaria de falar um pouquinho sobre o Hermanitos. O Hermanitos, ele é uma iniciativa que começou em meados de 2018, onde os 3 fundadores, eu, a Patrícia e o Anderson Matos, que está aqui conosco, respondendo à crise humanitária, começamos a ir até os abrigos, buscando auxiliar, de alguma forma, os abrigos, e sempre que chegávamos próximo da comunidade venezuelana e buscávamos entender como podíamos ajudar, a resposta era sempre a mesma. Eu preciso de trabalho, eu preciso de apoio ao trabalho, eu gostaria de um apoio para o trabalho. Então, com base nisso, nós construímos um projeto, o Hermanitos, com base em dignidade através do trabalho. Esse projeto ele foi construído com base em 3 principais pilares. O primeiro é o encaminhamento para o mercado laboral. Tem até uma história muito interessante, porque quando as pessoas falavam para a gente, eu preciso de trabalho, a gente começou nos finais de semana indo para os abrigos, fazendo currículo, e um dos currículos que nós estávamos fazendo era de um engenheiro mecânico que eu, na empresa na qual eu trabalho, eu estava mais de um mês procurando um engenheiro mecânico com essa formação. E fizemos o currículo, ele foi contratado e ele já trabalha com a gente já há mais de 2 anos, vai ter 3 anos já de trabalho com a gente, e um profissional excelente. E com base nesse resultado de perceber a capacidade dos nossos irmãos venezuelanos, a gente buscou solidificar e construir esse projeto para que possa criar mais possibilidades e que também atendendo ao mercado brasileiro, porque a gente tem tanta demanda de profissionais qualificados e hoje nós temos tantos profissionais qualificados que são desconhecidos de grande parte das empresas. Então, com isso, nós solidificamos o primeiro pilar, que é o encaminhamento do mercado de trabalho. O segundo pilar do Hermanitos é empreendedorismo, apoio a iniciativas empreendedoras e de geração de renda. E o terceiro pilar é a parte de capacitação e treinamento. Então, a gente consegue hoje estruturar, capacitar os profissionais com base nas demandas específicas das empresas e encaminhar um profissional qualificado de acordo com as necessidades dela. E aí muitas pessoas perguntam, mas qual a dificuldade de se contratar um refugiado venezuelano? E hoje vai ser esclarecido um pouco melhor por um especialista como fazer essa contratação. Então, muito obrigado novamente, Adriano. Olá, então, vocês me ouvem bem? Eu estou duplicado, mas eu estou um só, tá? Então, a princípio, eu queria primeiramente agradecer, né? Agradecer pelo convite, né? Então, e muito nos alegrou esse convite, porque já explicando, né, um dos eixos do nosso trabalho como instituição que estou vinculado, que é o Centro de Atendimento ao Migrante, um dos eixos que nós temos é o eixo de responsabilidade social, que isso a gente vai avançar e é um ponto na sequência que nós vamos falar ao final dessa palestra, né? Então, nossa ação de trabalho da nossa instituição, ela tem como foco inicial a responsabilidade social. Então, nós temos o atendimento direto, atendimento de ponta à população migrante que chega até o nosso centro. Nós temos também toda a área que nós atuamos em advocacy e incidência política, né, tanto a nível local como regional, como também a nível nacional. Então, nós temos uma atuação muito forte. Nós temos uma área que se chama de defesa e garantia de direitos, né, que abrange toda a parte de segurar e assegurar os direitos que já são garantidos e, por meio do advocacy, tentar incidir e criar e incidir para ampliação de novos direitos e também na defesa daqueles direitos que muitas vezes tentam ser cerceados de forma correta. Eu vou começar aqui, iniciando, né? Eu acho que antes da gente falar, então aqui tem um pouco do desafio que foi no passado, né? Que é desmistificando a contratação de refugiados venezuelanos no Brasil. E por que a gente, eu e a Janaína, quando conversamos a respeito desse tema, sobre desmistificação, a ideia era mesmo porque existe muita
não tanto compreensão, falta um pouco de conhecimento, e a gente verifica que isso, muitas vezes, quem acaba sendo penalizado ou acaba não tendo acesso ao mercado de trabalho, tendo dificuldade na contratação, é o migrante, né? Então, veio esse desafio. É um desafio que aqui na região que a gente trabalha, a gente encontrou já tem um tempo. Rotineiramente, isso acaba surgindo como um problema na contratação ou um óbice na contratação. Então, nós tínhamos elaborado um material, inclusive em parceria com a OIM, para que a gente explicasse um pouco sobre os efeitos. Então, falando um pouco e me apresentando, né, queria dar uma boa tarde a todas e a todos e dizer que, mais uma vez, que é um prazer. Então, meu nome é Adriano Pistorella, eu sou advogado de migrações do Centro de Atendimento ao Migrante. No momento, eu estou mestrando na área do direito internacional e meio ambiente, então eu estou trabalhando sobre a questão de migração e refúgio. Também eu sou advogado colaborador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e advogado colaborador da Universidade Federal de Santa Maria para a temática de migrações e refúgio. Também faço parte da cogestão do Fórum de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, e nós, como CAN, nós integramos o Comitê Estadual para Migrações e Refúgios no estado do Rio Grande do Sul. Então, como eu disse no início, para quem entrou depois, eu estou vinculado ao Centro de Atendimento ao Migrante, que é uma instituição das Irmãs Escalabrianas no Brasil, e hoje ela está vinculada diretamente a uma mantenedora, que é a Associação Educadora São Carlos, que tem dentro do seu guarda-chuva o Serviço Centro de Atendimento ao Migrante para exercer as atividades de atendimento, assistência, não assistência, mas o atendimento assistencial e de alguma forma, que não é o foco do nosso trabalho, mas sim muitas vezes se faz necessário a gente fazer a assistência a migrantes que estão temporariamente na condição de insegurança alimentar ou passando por algum tipo de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, eu queria, então, trazer essas informações adicionais. E já falando que, como isso aqui é uma palestra e vamos conversar muito a respeito, tanto que vocês verificam que eu não trouxe muitos slides, porque aí nessa 1h30 mais ou menos que a gente tem, eu gostaria de que agora a gente pudesse entender um pouco de quem está aqui, um pouco da dificuldade, para a gente avançar um pouquinho. Então, acho que, de repente, se a gente pudesse abrir a câmera e que o pessoal... Até para a gente também sentir a temperatura de verificar assim, eu tenho dificuldade nisso, ou eu já tenho uma facilidade, eu entendo aquilo, para ver se a gente precisa abordar, a ideia mesmo é abordar um pouco mais a questão básica de migração e refúgio, ou se a gente já vai avançando para algumas temáticas. Então, eu gostaria de ouvi-los também, assim, breve. A gente pode usar uns 10 minutinhos até para a gente poder esquentar os motores, né? Vocês aí estão no calor, mas a gente está no frio, né? Tarde. Agora Pode falar, Bruna, para o próximo. Tá. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruna, eu faço parte do RH da Multicolor Têxtil. A gente é uma tinturaria, estamos localizados aqui no sul do Brasil, mais precisamente em Santa Catarina, na cidade de Agrolândia. E eu tenho uma dúvida com relação à carteira de trabalho. Eu trabalhava numa contabilidade onde um cliente nosso tinha uma chilena registrada, e a carteira de trabalho tinha uma data de validade. E agora, com a carteira de trabalho digital, como que funciona isso? Muito bem, pergunta aguardada, bem importante. Vamos falar a respeito da emissão de carteira de trabalho digital também. Mais alguém? Meu nome é Perla Zola, eu estou aqui representando o Instituto ADOS, que atende aqui em São Paulo, né? A gente vem recebendo muitas dúvidas e um grupo agora de venezuelanos que entrou pelas fronteiras terrestres sem a documentação, e as empresas estão questionando a gente qual a legalidade dessas pessoas para serem contratadas, no caso de e-social, solicitação de documento. Então, eu sinto assim que a gente fica meio no limbo para responder. Então, eu queria esclarecimentos. Olha, até agora são duas perguntas que eu, tecnicamente, tenho a resposta, tá? Então, a princípio, são
Não vamos trazer um milagre, mas a princípio eu consegui alguns materiais e algumas respostas, alguns ofícios, que nem eu comentei, né, de entidades e órgãos que representam essa pauta, principalmente engenharia social, a própria base legal. Mais alguém, depois a gente vai tratar a respeito, porque eu vou explanando a respeito desses pontos específicos, que vai envolver desde contratos de trabalho, a questão do contrato de trabalho temporário, que teve uma determinação agora, que a gente compartilhou. Tem também a questão da emissão de carteira de trabalho, que antes era física, agora é digital, e a própria posição da Receita Federal com relação ao e-social, que eu vejo que é o grande óbice nos departamentos de RH de muitas empresas, né? Então, a princípio, essa interface a gente vai falar. Mais alguém queria comentar? Eu só tinha mais uma duvidazinha, eu posso só, se der tempo, em relação à contratação de jovem aprendiz. A gente tem recebido muitas vagas, está tendo um boom de vagas para jovem aprendiz. É um perfil novo para a gente não tinha tantas esse tipo de vaga, e eu sei que tem uma política um pouco diferente. Então, eu queria saber, porque muito desse jovem aprendiz que chega aqui, eles têm como os irmãos como responsáveis, então eles não têm nenhuma documentação, então não sei se essa documentação do irmão fica válido para esse menor, então ficou meio, não sei se ficou claro assim. Eu acho até que nesse ponto eu posso te auxiliar bastante quanto à questão de representatividade e outra coisa, de representação legal, que é nesse caso, né? Quanto à questão do jovem aprendiz, depois a gente pode também ver aí um ponto com a Hermanitos, né, que tem essa questão da empregabilidade da questão laboral, porque deve ter uma norma específica, e eu acredito que a gente não entre de forma diretamente e de forma indireta na questão de representar do agora, né, do aprendiz, né, mas a gente vai conseguir depois passar o material a respeito. Eu fico de ver isso com a Janaína, mas quanto à questão que tu trouxe, eu acho que além da questão do jovem aprendiz, a maior situação é quando tem esses jovens que acabam não estando com a representação do pai e da mãe. E aí é uma questão que eu consigo te trazer isso forma. Então a gente vai tratar de algumas leis. Até eu não coloquei, mas isso eu revisei ontem, por causa de uma representação de não é mais menor que se diz, né, de crianças e adolescentes. Então, a princípio, eu vou trazer uma questão a respeito disso. Até, Janaína, se tu puder me dar uma mão de ir ajustando as perguntas, porque eu vou explicando, algumas elas vão ser de forma direta respondida, mas aí vai ter algumas situações que elas vão surgir quando eu começar a falar de lei, que eu tenho certeza que vai começar a dar uma situação. Então, uma das coisas, trazendo, que eu tenho buscado trabalhar quando eu vou explicar da base legal, e quem já tem feito cursos comigo, isso não estou me achando, mas é uma questão que eu sei que quando eu não era advogado, eu não entendia nada quando se falava em termo legal. Então, eu procuro fazer uma questão que eu aprendi agora, recente na cadeira do mestrado, que é a questão de transposição didática, aí eu coloco jurídica, que é tentar transpor de uma forma que seja compreensível, fora de um jargão jurídico, que eu sei que muitos dos meus colegas adoram falar de forma jurídica, e a ideia aqui é ser de forma clara, porque eu não estou falando para advogados, e ainda que eu falasse, eu não falo de forma tão jurídica. Mas alguém tem alguma questão, ou a gente pode começar o jogo? Oi, Adriano, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Amanda, da PADF aqui de Manaus. Eu vou fazer uma pergunta também, que é uma pergunta que a gente recebe muito. Muitas pessoas têm feito essa adaptação um pouco difícil da carteira de trabalho física para a carteira de trabalho digital, e a gente acompanha muitos casos de pessoas que perdem o acesso à carteira de trabalho digital, não conseguem recuperar a senha. Isso é uma dúvida macro que surge muito, e aí eu queria, se você pudesse comentar alguma solução que vocês tenham encontrado nesse sentido. Obrigada. Perfeito. Mais alguém gostaria de comentar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos seguir com a apresentação. Então, aqui, já deixando, é bem importante, eu estou deixando aqui embaixo do meu breve currículo o meu e-mail, o meu telefone pessoal, o meu e-mail pessoal e o meu e-mail institucional do Centro de Atendimento ao Migrante. Tá? Então, eu deixo todos os meus dados. Também estou na rede social, alguns cursos, algumas formações, algumas capacitações que a gente realiza, além de postar nas páginas das instituições que integram esse projeto aqui. A gente também posta nas redes sociais, vão estar no final os links tanto do Hermanito de acesso, como os nossos dados de site,
e redes sociais, onde a gente divulga um pouco do nosso trabalho, tá? Então, até aqui, estou sempre lembrando que essa palestra é uma parceria da FUNPAD, financiado pelo PRM do governo americano, da Hermanitos e do CAN, que é o Centro de Atendimento ao Migrante. Tá? Então, podemos seguir, pessoal? Acho que sim, né? Então, aqui, aparece para vocês aí, tá tudo certo, né? Tá aparecendo? Tá ok. Eu estou identificado aqui, então. Quando a gente fala a respeito de imigração e refúgio, mas principalmente, geralmente tem muita confusão entre os dois termos. E eu achei bem legal que, recentemente, a Acnur, ela fez um glossário explicando as diferenças sobre migrante e refugiado. Dizendo assim, eu achei bem legal quando ele diz o seguinte, que nem todo migrante é um refugiado, mas todo refugiado é um migrante. Isso faz sentido para vocês? Terá dúvida? Nem todo imigrante é um refugiado, mas todo refugiado ele é um imigrante. Alguma dúvida? Tudo claro? Perfeito? Pessoal aplicado é outra coisa, tá? Então, no escopo dessa formação, eu vou trazer e falar a respeito, principalmente, da questão constitucional. Então, eu coloquei que para a presente formação foram analisadas notas técnicas, ofícios da Defensoria Pública da União, ofícios da Receita Federal e também ofícios do Ministério da Justiça, justamente para vocês verem que essa temática, ela é uma temática que ela acaba gerando esse tipo de dúvida. Então, a Defensoria Pública da União tem feito vários questionamentos desde 2018, quando entrou, eu acredito, tem alguém de RH que pode me confirmar, a partir de 2018 foi quando se entrou em vigor as regras do E-Social. Foi quando as empresas passaram a ser obrigadas à questão do E-Social. E a partir do E-Social, explicando o que é o E-Social, que a gente vai falar ele lá mais para o final, o E-Social é uma declaração, é uma forma de escrituração eletrônica que as empresas estão obrigadas a informar para o governo federal. Tá? Então, nesse E-Social, quem é de RH aqui no início, ficava com os cabelos em pé, no sentido de entender o E-Social, e eu lembro que, eu conheço bastante, para mim é fácil falar e transitar nesses dois meios. As pessoas até dizem, nossa, mas você já trabalhou com tudo. Eu disse um pouco. Eu trabalhei bastante tempo na área de controladoria, então eu trabalhava muito com questões voltadas no escritório contábil, que foi lá onde eu aprendi a lidar com as questões internacionais, e a partir de então migração, e a partir dali todos os outros. Mas eu trabalhava e entendia sobre declaração e declarações da Receita Federal, enfim, e trabalhei bastante tempo nessa parte tributária, então eu entendo um pouco. E eu me recordo que o E-Social era o grande receio por quê? Porque ele tem uma previsão de multa muito alta. Concordam? Quem que é de RH que pode concordar, viu? Tem a Bruna, que é de RH, que sempre foi um grande problema, o medo, né, vou contratar, e aí eu não posso retificar, aí é o SPED não sei o quê, aí o efeito, daqui a pouco... E hoje, o E-Social, ele integra todos os dados dos funcionários, então tem todo um regramento, um número de campos, enfim... E falando um pouco disso, eu recordo que lá em 2018, início de 2019, nós chegamos com esse assunto no Ministério Público do Trabalho aqui na região, tentando esclarecer, pedir esclarecimentos a respeito, porque havia a negativa de não contratação de imigrantes e refugiados. Por quê? Porque era uma obrigação eles terem o RNM ou RNE, o antigo RNM, tá? Que é Registro Nacional Migratório. E CRNM é Carteira de Registro Nacional Migratório, assim, falando de uma forma mais direta. Mas havia muita dúvida se era obrigatório o migrante ter esse documento ou não ter. Então, com isso, eu quero dizer que isso chegou de norte a sul do Brasil. Gerou essa dúvida. Alguns lugares isso já foi, como é que é o termo? Isso já foi questão do passado, mas agora... Tem muitos casos que a gente verifica que ainda há muito essa dúvida de não contratar, a obrigatoriedade de que o migrante está na solicitação de refúgio migre a forma de autorização de residência de solicitante de refúgio para a RNM, porque
porque é uma obrigação de contratação, e a gente vai ver que isso não precisa. Então, a desmistificação dessa temática, ela vai ser objeto do que a gente vai tratar aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá claro? Querem fugir daqui já? Não, mas a gente vai entrar na lei. Calma, que não é fácil o negócio assim. Estão achando que é. Que nem dizem no Nordeste, rapadura é doce, mas ela não é mole. E para comer rapadura tem que ter bons dentes, né? Então a gente tem aí já grandes desafios. Aqui também a gente tem uma série de desafios. Mas o bom de tudo é que a gente tem alguns esclarecimentos. Eu queria falar também, que é bem importante, que muitas vezes a gente fala de incidência, movimentar pessoas, mas, por exemplo, a Hermanitas e várias outras entidades, e é legal a gente estar fazendo uma palestra aqui na ponta. Eu sempre digo que o nosso trabalho é resultado na ponta. Eu tenho certeza que se eu chegar para o escritório de contabilidade, para o departamento de RH hoje, e ter que dizer, a lei tal, ele diz, ok, mas como é que eu faço isso na lei social? Não, essa é a pergunta. Ok, mas isso contabiliza. Não me importa, não sei, eu preciso saber como que eu faço isso na prática. Tu tem que chegar e me dizer como que eu insiro isso no sistema. E eu não tenho a questão de multa. Então, é bem interessante a gente abordar. Então, aqui foram tratados. Então, a gente vai tratar nessa formação, principalmente a questão da Constituição, tá? A gente sabe que o artigo 5º da Constituição, ele diz que todos os brasileiros imigrantes, eles são iguais perante a lei. Brasileiros, a gente vai falar isso depois. É o artigo 5º da Constituição, que ele, antes da nova lei de imigração, até para explicar também, para quem não atua na temática, nós temos uma nova lei de imigração que já não é tão nova assim, é uma lei de 2017. Por isso que muitas questões e muitas dúvidas surgem, porque é uma norma recente. Tá, então, é uma norma altamente progressista, uma norma que traz princípios, garantias constitucionais que antes só estavam na Constituição Federal. Então, ou seja, quem trabalhou com migração na vigência da antiga lei de imigração, que era o Estatuto do Estrangeiro, a gente não tinha como não se valer desse artigo 5º da Constituição. Concordam comigo? Porque era uma regra, a gente tinha que arguir direitos arguindo a Constituição. Quando vem a nova lei de imigração, ela já traz vários direitos garantidos numa lei ordinária, ou seja, uma lei abaixo da Constituição. Uma lei que, a princípio, é progressista e ela tem um decreto regulamentador, que é o decreto 91/99, que é o decreto que regulamenta a nova lei. De uma forma prática, eu gosto muito de falar isso, então, ou seja, a Constituição traz um direito geral, genérico, nós temos uma lei que assegura e garante positivos esses direitos, e nós temos os decretos que diz como, quem e como será implementado, que aí é o decreto regulamentador da nova lei, que é o decreto 91/99. E, a seguir, nós vamos ter as portarias, instruções normativas e tudo mais, que vai dizer, ou seja, desculpa, voltando, o decreto vai dizer quem, como e onde vai fazer. E aí esses órgãos, a Polícia Federal, que diz que a responsabilidade do controle migratório é da Polícia Federal, aí entra uma questão de governança migratória, ou seja, quem faz o que na fila do pão. Esses órgãos e essas entidades vão expedir atos, seja resoluções normativas, portaria interministerial, quando envolve mais de um ministério, para dizer, por exemplo, para mim processar o pedido de autorização de residência, você precisa apresentar isso, aquilo, tem dispensa disso, daquilo. Até aqui está fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá tudo claro? É preciso explicar essa base antes da gente entrar no direito trabalhista, propriamente dito. Porque a gente precisa entender o fluxo. Para mim, eu sei que a Polícia Federal é onde eu registro. Eu sei que o CONAR é quem processa, mas muita gente que não lida. Então, eu não sei se isso era claro para todo mundo. Sim? Não? Deve ser. Então, vamos seguir. Então, a princípio, uma outra questão bem importante é a gente falar, então, a partir dessas portarias. Então, eu digo que, por isso que eu falo da Constituição, falo da Lei de Imigração, que daí está ali, é a Lei 13.445, eu nem citei ela, 13.445. Nós vamos falar também da Lei 9474 de 97, para quem não sabe, essa é a lei que é reconhecida no Brasil como o Estatuto do Refugiado. Todo o procedimento de refúgio, ele é amparado com base nessa lei, que é a lei brasileira que acolheu a Convenção
dos refugiados de 1951. E aí ali dentro, não vou avançar, mas ali ela já traz algumas garantias e positivações, ou melhor, as garantias que foram asseguradas por tratados que o Brasil ratificou, e desde 51 até as evoluções dos direitos dos refugiados ao longo dos anos. Então, essa lei, ela assegura, por exemplo, o que se aplica hoje ao venezuelano. Mas por que o venezuelano ele é reconhecido como refugiado? Isso é importante a gente saber também. O governo brasileiro, ele reconhece o refugiado, o venezuelano, como refugiado por grave e generalizada violações dos direitos humanos. Isso era claro para todo mundo também? Eu acho que muitas pessoas que trabalham, sim. Para quem não sabe, historicamente, essa terminologia ou essa extensão da proteção oferecida pelo refúgio, um outro ponto importante aqui dizer que o refúgio ele é uma proteção internacional oferecida pelo governo brasileiro. Refúgio ele é proteção. E por isso que o refúgio, por isso que eu dizia que todo migrante não é um refugiado, porque nem todo mundo necessita dessa proteção, mas todo migrante, todo refugiado, ele é um imigrante. E aí o problema, quando tem um refúgio reconhecido, por exemplo, a pessoa tem uma autorização de residência, que é o que a gente está mais acostumado na temática da imigração. É ter o RNE porque tem uma autorização de residência. E o problema persiste enquanto eu tenho só o protocolo de solicitação de refúgio e eu estou aguardando a análise do meu processo. Aí volto para a Lei 9474, que eu falei antes, e essa Lei 9474, ela trata da questão do processo, quem faz o quê, como que se procede, quais são os direitos, quais são os benefícios, por quê? Porque o pedido de refúgio, ele tramita em um processo de análise, que também preciso dizer, se solicita o refúgio junto à Polícia Federal, é onde se efetiva o protocolo de pedido de refúgio. Contudo, eu preciso fazer um preenchimento prévio junto ao sistema governamental que se chama Sistema Sisconari. Nós vamos falar da portaria do Sisconari, que ela demonstra que protocolo de refúgio, já estou dando spoiler do que eu vou falar mais para o final, que o protocolo de refúgio ele é, sim, documento de identidade válido em todo o território nacional, assegurando a seu portador, enquanto o processo estiver em curso, todos os direitos constitucionais das convenções e tratados da qual o Brasil faz parte, bem como todos os direitos de garantias que um brasileiro tem. A única questão é que existe uma terminologia entre autorização provisória, mas isso não faz óbice a qualquer direito. Isso é importante também salientar. E a gente está falando aqui de direitos, nós vamos fazer outras lives a respeito de direitos trabalhistas para os migrantes compreender como que funciona a legislação trabalhista no Brasil. E não é o objeto dessa, mas quando eu falo de direito, é direito, por exemplo, à saúde, acesso à educação, acesso à empregabilidade, que é o tema do que a gente está falando aqui, mas é importante a gente entender, então, que faz a solicitação junto ao Sisconari, preenche o formulário, emite-se um pré-protocolo, é a terminologia que eu utilizo, e depois leva-se esse documento posterior a um agendamento junto a uma unidade da Polícia Federal para efetivar o processo. Esse processo é recepcionado pela Polícia Federal, é emitido o protocolo de pedido de refúgio. Eu vou trazer porque nós temos dois modelos, o antigo e o novo, a partir da implantação do sistema Sisconari. Avançando, depois disso, esse processo ele é remetido pela Polícia Federal ao CONARE, que é Comitê Nacional para os Refugiados, que é o comitê responsável por analisar, processar e julgar todos os processos de pedido de refúgio. Também a gente vai falar que eu disse, da resolução normativa do CONARE 29 de 2019, que ela traz esses direitos que eu trouxe, que eu falei aqui, e nós vamos falar da portaria número 21 da Direx Polícia Federal, que é a atual portaria que trata a respeito da suspensão dos prazos de documentos. Até setembro, ela tinha uma portaria anterior, que suspendia até março, e ela tem essa portaria que suspende até setembro. É muita informação até aqui, né, pessoal? Alguma dúvida? Alguma ponderação? Quero minha mãe, quero fugir. Bruna, diga ali. Eu tenho. Então, só para entender, mesmo que o refugiado não tenha o RNE ainda,
ele só tem o protocolo de refúgio, ele já pode ser contratado por uma empresa? Ele pode permanecer todo o processo, eu vou falar depois a respeito disso, eu vou trazer três normas de garantia que demonstram, porque protocolo de refúgio ele é um documento de identidade. Tá? Ele é vocês vão ver, e não sou eu que estou dizendo, porque sou militante de ONG, como muitas pessoas me chamam, né? Isso eu vou te dizer que está na lei, tá na questão, tem lá, por exemplo, a lei vai dizer que quem é o responsável por tratar da política migratória para refugiados, solicitantes de refúgio é o CONARE. E aí, por isso que é importante eu voltar e explicar aquele emaranhado e aquela questão da tal da pirâmide do Kelsen, para quem é advogado, que, a princípio, quais são a ordem. Então, a princípio, o decreto vai dizer que quem cria política para migrantes e para refugiados é o CONARE. E o CONARE, para processar, analisar e dizer e processar os direitos da lei da lei do protocolo de refúgio, da lei de imigração, ele vai criar portarias explicando seus procedimentos. Que aí é o caso que eu totalho na tela para vocês, que é a Resolução Normativa 29, que é a mais recente, de 2019, quando se implantou no Brasil o protocolo de pedido de refúgio. Tirar uma dúvida, a renovação do protocolo está sendo obrigatório agendar? Sim, porque é que assim, cada Polícia Federal é um ente, então isso é muito complicado. Mas, por exemplo, tem que renovar sim. Só que isso aí é interessante também tentar uma proximidade com a Polícia Federal. Aqui na região nós tivemos bastante dificuldade no tempo, mas aí a gente, com proximidade à Polícia Federal, a gente descobriu que, por exemplo, a renovação de protocolo de refúgio e formalização de protocolo de refúgio não demora 20 minutos. Vocês sabiam disso? Não demora mais de 20 minutos, seja para formalizar o pedido de refúgio como para renovar. Inclusive, já trago um outro spoiler aqui, a gente já avança, tá? Para a gente entender. Mas outra situação bem importante pontuar aqui. Protocolo de refúgio de solicitação gerada a partir do sistema Sisconare não precisa atualizar dados, salvo se o solicitante de refúgio alterou o endereço ou alterou algum dado que ele inseriu anteriormente. Aí ele precisa entrar no sistema e fazer uma atualização. Se o protocolo foi gerado antes do Sisconare, ou seja, ele fez de forma sem fazer pelo sistema, precisa fazer a inserção, ou seja, fazer um pré-cadastro, puxar esse protocolo de refúgio, tá? E esse protocolo de refúgio tem que fazer uma validação para ele passar para o sistema. Agora, se não houve nenhuma alteração e foi feito no sistema Sisconare, aí é uma questão de ver com cada unidade da Polícia Federal, não há a necessidade de atualização no sistema. Basta procurar uma unidade da Polícia Federal com o seu protocolo, reforça, desde que os dados não tenham sido alterados, e aí faz uma atualização direta. Mas essa questão de saber se precisa ou não agendar, cada unidade da Polícia Federal tem um procedimento. E sempre lembrando que as delegacias, elas têm núcleos de circunscrição. Vocês devem saber disso também, né? Por exemplo, a Polícia Federal daqui de Caxias do Sul, por exemplo, a cidade que a gente atende, ela tem circunscrição de 57 municípios. Então, 57 municípios precisam fazer migração e toda atualização naquela Polícia Federal. E aí cada unidade tem o seu procedimento de acordo com a demanda, com o entendimento, com a compreensão, então precisa muito essa questão de um diálogo. Nós levamos bastante tempo, mas graças a Deus aqui em Caxias do Sul a gente tem um bom diálogo com a unidade da Polícia Federal, inclusive a gente chegou, assim como boas práticas, incluir um grupo, para vocês terem uma ideia, com os agentes de WhatsApp, onde a gente diz, deu problema aqui, mas vamos tentar ajustar, então, a princípio, mas isso é importante, mas em tese, sim, aqui a gente precisa agendar. O que acontece? Como se sabe, em todo o Brasil, existe uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito, muito grande de conseguir horários, isso é uma realidade no Brasil, intensificada a dificuldade em virtude da pandemia e do momento que a gente vive, nós conseguimos, então, a partir de saber que refúgio, renovação e pedido não dura mais que 20 minutos, no agendamento, o pedido de refúgio, a gente conseguiu 4 horários, mas isso aqui, eu estou falando da nossa unidade especificamente, a partir de um acordo com a Polícia Federal, de não integrar as autorizações de residência que não têm relação com o pedido de refúgio. Tá? Só queria dar esse aparato, porque a gente vai fazendo essa ponte. E aí aqui a gente
Vamos avançando. Posso avançar, pessoal? Então, vamos entrar na treta mesmo, vamos entrar na dificuldade, no negócio. Então, avançando. Ok. Hoje, parece para vocês, essa é a principal norma que regula o procedimento, processamento e pedido de refúgio no Brasil. Acho que todos conheciam, né? Ou não? É a Lei 9474 de 97. Tá? Aqui, que nem eu vou dizer, eu não vou tratar a respeito de refugiado reconhecido, porque o refugiado reconhecido tem um RNM, ele tem uma autorização de residência definitiva, que é o termo hoje, não é mais visto permanente, não é mais nada. Hoje o termo mais correto de falar em imigração e refúgio é quando a pessoa tem o documento definitivo e a autorização de residência definitiva. Ok? Definitivo, ou seja, é o antigo permanência. Na lei do estatuto era permanência legal. Aqui nós temos 3 tipos, é importante ter salientar, nós temos 3 tipos, não está no material, 3 tipos de autorização de residência. 1, autorização de residência definitiva, nós temos autorização de residência temporária e nós temos autorização de residência provisória. A provisória é específica para solicitante de refúgio, eu vou falar. Ou seja, definitivo, o migrante foi reconhecido como refugiado, foi publicado o reconhecimento dele porque tramitou no processo e reconheceram a condição de proteção, o processo é encaminhado diretamente para a Polícia Federal, publica no Diário Oficial, os venezuelanos foram reconhecidos dado a grave e generalizada violação dos direitos humanos de forma em blocos, foram reconhecidos 17 mil, depois 20 e pouco, já tem aproximadamente umas 35 mil pessoas que foram reconhecidas como refugiados. E aí é importante também a gente saber que muitas vezes quando se pede para trocar protocolo de refúgio por autorização de residência, isso pode ser de alguma forma danoso para o migrante depois, porque a gente não sabe quais são os efeitos dessa crise migratória que vive que vive a Venezuela atualmente, e amanhã pode acontecer deles não terem ou não produzirem alguns documentos necessários para vários processos, como revalidação de diploma, uma série de situações, e são outros temas conexos que a gente pode tratar mais adiante. Mas é importante salientar que muitas vezes, quando se exige que o migrante troque para ele ter um emprego, muitas vezes a gente está cerceando o direito que ele tem de proteção do governo brasileiro. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou falar sobre solicitantes de pedido de refúgio. Aí, trazendo como documento, o artigo 21 da Lei 9474, que é o Estatuto dos Refugiados, ele diz o seguinte: recebida a solicitação de pedido de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante. O artigo 6º da lei ele vai falar sobre o refugiado reconhecido. Tá? Do refugiado. Quando eu digo refugiado, significa que eu já estou reconhecido como refugiado. Caso contrário, eu sou solicitante de pedido de refúgio. Isso difere alguma coisa ou não? Não, porque a própria lei preconiza, e vocês vão ver que além da lei de 97, mas em 97 não tinha o E-Social, ok, mas a gente tem avanços depois da implantação do E-Social e esclarecimentos por parte dos órgãos gestores de sistemas como a Receita Federal e o Ministério da Economia, que hoje são os responsáveis por essas declarações. Tá? Então, emitirá protocolo de refúgio em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território nacional, a qual autorizará a estada até a decisão final. O parágrafo 1º do artigo 21, o que ele diz? O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho, antigo agora Secretaria do Trabalho, expedir carteira de trabalho provisória para o exercício da atividade remunerada no país. Nós vamos entrar depois, aqui falava provisória, porque quando era em papel, eles tinham um carimbo. E tu tinha que renovar a cada renovação de protocolo de refúgio. Isso era uma prática também quando se adotava a questão daquela pessoa que tinha uma autorização de residência temporária, o antigo visto temporário, vocês lembram disso também, né? Então, a autorização de residência da pessoa era por 2 anos, então a carteira de trabalho era expedida, mas ela tinha um carimbo
da Secretaria Local do Trabalho, dizendo que aquela carteira valia até tal data, que condicionava a autorização. Com a carteira digital, isso não tem mais validade. Ainda que a lei diga e fale da provisoriedade. Hoje não tem mais, tá? Eu até tentei, porque a lei, a portaria da Secretaria do Trabalho, que criou a carteira de trabalho, o sistema ele não traz o óbice para isso. Ele não traz. Então, hoje não tem mais que revalidar. Inclusive, antes tu tinha que ter uma autorização de residência para emitir carteira de trabalho, que preconizava o CPF, a autorização de residência e, se não, o Ministério. Por quê? Porque tinha esse prazo. Hoje em dia, com os acessos pelo EGOV, que é o novo sistema que se atua para solicitar a maioria dos documentos brasileiros, e se vocês verificarem, todo o sistema do governo federal está mudando e migrando para a plataforma EGOV, inclusive o SIS migra, que também tem uma relação de trabalho, que hoje ele é acessado somente via certificado digital, também está migrando para o EGOV. Se vocês olharem a Resolução Normativa 02 de 2020, que faz ou trata da questão de alteração do pedido de refúgio para uma modalidade de solicitação de autorização de residência, para uma modalidade específica, ela diz que o sistema Migrante Web, Migrante Web, ele está em transição para aceitar o acesso via o portal do EGOV, tá? Porque ali tu faz algumas autorizações de residência, solicita algumas autorizações de residência específicas, tá? Então, ali diz assim, ó, o parágrafo 1º do 21 diz o quê? Começa ali, ó, para vocês verem, da lei máxima, lembrando que a gente está falando de hierarquia de normas, diz o seguinte: o protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória para exercício de atividade remunerada no país. Ou seja, aqui já mostra que o protocolo as empresas podem contratar. Vocês concordam comigo? Porque senão tu vai dar uma autorização de residência para a pessoa esperar um processo de refúgio sem que a pessoa consiga trabalhar. Então, aqui permite que ela tenha CPF, faça a documentação provisória e que ela pode expedir uma carteira de trabalho com o protocolo. Ele não está falando em RNE, ele está falando em protocolo de refúgio. Protocolo de refúgio. Isso na lei máxima. E a gente vai pormenorizar isso de outras formas. Então, assim, exigir o protocolo de refúgio, e depois tem vários outros momentos que a própria lei diz que o protocolo de refúgio, eu nem trouxe aqui para não ficar um slide muito poluído, é documento de identificação do seu portador. O que é documento de identificação do seu portador no Brasil? Carteira de identidade. No caso, ele se equivale à carteira de identidade. A gente está falando disso de 1997. Só que se conhecia que imigrante, solicitante ou refugiado não, lembra que eu falei que todo refugiado, toda aquela descrição não foi à toa. Que imigrante no território nacional, independente da finalidade da sua estada no Brasil, ele não tem diferenciação. Mas é comum a gente ter até então só a carteira. Então se exigiu muito tempo a carteira. Em conversa com o Ministério do Trabalho Regional, com o Ministério Público do Trabalho, o MPT, e em conversa se verificou que uma grande dúvida havia na implementação de sistemas gestores de folha de pagamento. Porque se colocou o termo RNE por muito tempo, que era uma prática desde que mundo é mundo. Então, a princípio, e o protocolo aqui é a própria lei. Então, e traz essa questão para dizer que é identidade. Até aqui tudo bem, pessoal? Vou passar mais um slide para a gente avançar num assunto aqui. Tá. Então, aqui, ó, o que eu falei. O artigo 6º dessa lei, ele fala o quê? Ele diz que o refugiado terá direito, nos termos da lei, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, que eu expliquei, né? A cédula de identidade comprobatória da sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Porque muitos refugiados, lembrando que a gente fala de refúgio se sobrepõe proteção. Muita gente tem que abandonar tudo e não conseguiu renovar um protocolo hoje, pedir um passaporte, por exemplo, porque a gente está falando de refúgio, de um país deteriorado por grave e generalizada violações dos direitos humanos, que é o contexto da Venezuela hoje. Então, por exemplo, se aplica a Síria, pensa numa zona de guerra que tu só cata, que tu consegue e foge. Tu não tem nada.
Então, o protocolo também ratifica que o protocolo ele é um documento de identidade, porque vai ser o único documento que você vai ter no país estrangeiro. Concordam comigo? Então, existe esse procedimento que diz isso. Outra questão, de acordo com a lei, o refugiado solicitante de pedido de refúgio tem acesso, os solicitantes de pedido de refúgio têm acesso à emissão de CTPS, formalização de contrato de trabalho individual, ou seja, autorização de trabalho ampla e sem restrições, e nos termos da Convenção de 1951, abarcada no Brasil pela Lei 9474. Até aqui, pessoal. Tudo bem? All right? Tudo certo. Tudo certo, mas isso é muito bom. Vamos lá, então. Avançando nesse tema, vamos para esse decreto aqui. Aí a coisa começa a mudar de figura. Em virtude de muitas empresas não entenderem, e esse espaço, isso aqui a gente está fazendo é um espaço de responsabilidade social pura e simples. Porque a gente vê que nós temos uma demanda de Manaus, pessoas ministrando do Rio Grande do Sul, participantes de Santa Catarina também no Sul, porque muitas pessoas dizem, eu fui perto da tua casa. Onde foi? Eu fui em Curitiba, né? É bem longe, gente, tá? É bem longe, né? É bem longe. Mas, assim, é importante a gente entender que isso é responsabilidade social. A gente pensar que as nossas ações, elas têm extensões fora do nosso território imediato. Quando eu digo território imediato, é aquele território da cidade onde a gente está. Então, nós temos uma conexão, e foi importante porque se gerou muita dúvida. Então, em 2018, dando um salto de 97, da lei pura e simples, uma lei de uma questão que é meio difícil de entender, o papel do refugiado, ler uma lei, eu sei que às vezes é difícil entender a extensão disso. Em 2018, lá pelas implementações do E-Social, se expediu o decreto 9277 de 2018, que dispõe sobre a identificação do solicitante de refúgio sobre documento provisório de registro nacional migratório provisório. O que isso quer dizer? Que hoje se criou um decreto que permite que o solicitante de pedido de refúgio tenha também o direito de ter um RNE, mantendo a sua RNM, mantendo a sua condição de solicitante de refúgio. Primeiro ponto, provisório. Por que provisório? Porque o processo, enquanto geral, o processo é provisório. A partir do momento que ele for reconhecido como refugiado, ele passa a ser definitivo. Até aqui tudo bem? Quero já salientar de antemão que uma coisa não exclui a outra ou que uma coisa não obriga a outra. E vocês vão ver isso mais adiante. Até aqui, do esquema que eu trouxe no início, está fazendo sentido, pessoal? Isso é importante. As coisas estão conexas ou tá claro? Ok? E alguém? Ok? Coloca aqui do lado para me sentir feliz, não me sentir sozinho. Sabe que no frio eu fico meio carente, né? Por aqui, assim. Então, pessoal, assim, então é interessante a gente saber que uma coisa não exclui a outra, são coisas complementares. Existem algumas unidades da Polícia Federal em alguns estados brasileiros que no momento que se solicita pedido de refúgio, automaticamente se encaminha a CRNP, Carteira Nacional de Registro, Carteira Nacional de Registro Nacional Migratório Provisório. Então, a princípio, se expede automaticamente. Mas como a demanda por regularização migratória é muito grande, algumas polícias federais conseguiram colocar isso no escopo do seu trabalho. Então, ali diz o seguinte, recebida a solicitação de refúgio, a Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante de seu grupo familiar que se encontre no território nacional. Ele ratifica o que está na lei. Isso é o decreto abaixo, né? Parágrafo único, desculpa. Com a emissão do protocolo que se refere ao caput, a Polícia Federal fornecerá gratuitamente
Lembrando para os venezuelanos, o CRNP é gratuito. Tá? É gratuito. E isso não quer dizer que você precise migrar para uma outra modalidade de autorização de residência aplicável também aos venezuelanos, que é a autorização de residência com base na portaria 19 de 2021. Porque uma coisa é refúgio, outra coisa é autorização de residência. Não se confundem. Ou seja, então, o protocolo de refúgio em si, e também pode ser gerado uma carteira nacional de registro migratório provisório. O que acontece? Que isso, em razão da demanda, muitas localidades não conseguiram implementar. Tá, mas enfim, precisa, não precisa? Não precisa, vocês vão ver mais adiante isso. Então, eu posso ter o protocolo e atrelado ao protocolo, eu posso ter uma carteira de registro nacional migratório provisório, mas uma não inutiliza a outra. Ok, pessoal? E ali diz o seguinte, ó, efeitos do documento de registro nacional migratório. Os efeitos vão ser o mesmo, vocês vão ver mais adiante. Então, esse documento ele tem por base um protocolo e os efeitos eles são o seguinte. Tem validade esse documento que nem o protocolo de 1 ano também? Não, não tem. Enquanto o processo estiver em curso, a CRNM ela não tem prazo de validade, ela fica atrelada. Mas o protocolo de refúgio precisa renovar anualmente. Eu tenho conhecimento que o MPF, ajuizou uma ação, uma ACP, ação civil pública, pedindo que, considerando a dificuldade de renovação, que o protocolo de refúgio, até a análise final do processo, não haja a necessidade de renovação. Existe uma ACP, justamente, nacional para isso, mas a Carteira Nacional de Registro Provisório, ela não tem validade. Sempre lembrando que, caso o pedido de refúgio seja negado, ou seja, inutilizado, ela perde automaticamente a sua validade, e conforme todos os outros documentos. E aí, a princípio, se a pessoa solicitou refúgio, mas não é um caso de pedido de refúgio, e ela tem que migrar para uma outra modalidade de autorização de residência, lembrando sempre que essa pessoa vai perder o direito a todos os documentos, porque é provisório enquanto se tramita, mas a carteira ela não tem validade. Porém, hoje, ainda, o protocolo ele precisa ser renovado anualmente, conforme está na portaria, que eu vou falar depois, que é a portaria, não me lembro agora de cabeça, mas eu trato especificamente sobre ela, que é a portaria que cria o regramento sobre o protocolo de refúgio e os seus efeitos. Ok. Então, falando em efeitos, por exemplo, permitirá ao seu portador o gozo de direitos no Brasil, dentre os quais expedição de carteira de trabalho provisória, aí aqui sempre lembrando que isso mudou em virtude da emissão de carteira de trabalho digital, ok? Tá claro isso, pessoal? Mudou, e aí o que aconteceu? As normas, às vezes, elas não conversam, tá? A gente tem ali, por exemplo, a alteração de carteira digital, ela é depois desse decreto. E ali tinha a questão de provisoriedade, hoje não tem. A carteira não tem prazo. Ela é digital, ela está disponível, tu acessa pelo celular e, inclusive, sempre ressaltando que todos os dados... Ah, mas eu tinha carteira de trabalho em papel. Todas elas migraram para... E aí, salvo as dificuldades que a gente vai falar sobre a questão de perda de acesso e a questão de acesso a EGOV, que a gente fala depois no final nas perguntas. Ok, pessoal? Um outro item, por isso que eu trago, porque aqui fala provisória, mas isso não é mais uma regra na carteira de trabalho digital. Um outro ponto, abertura de conta bancária em instituição. Isso aqui é um outro problema, mas aqui está claro que a abertura de conta bancária com protocolo de refúgio, do protocolo de refúgio é um documento de identidade. Inclusive, tem um decreto que diz que você pode. Salvo possibilidade, teria que pedir uma CRNP. Mas com a dificuldade de acesso à Polícia Federal, isso cerceia muitos direitos, porque muitas polícias federais no Brasil não estão atendendo. Enfim, então é importante saber que o protocolo de refúgio, sim, ele é um documento de identidade válido. Agora, a partir de agora, eu vou falar isso 1000 vezes, tá? Mas inclusive para abertura de contas de bancos. O que acontece é que a circular do Banco Central, que mudou, eu tinha de cabeça isso, ela diz que fica a cargo da instituição financeira, ou seja, o banco, acatar de acordo com a sua política do banco. Mas não tem óbice legal por não ser um documento. Por isso que eu disse que a ideia de desmistificar é que há uma falta de conhecimento desse direito migratório. E para vocês verem que direito migratório, integrando todas as modalidades, refúgio, solicitante
migrante econômico, migrante de humanitário, no caso assim, acontece que essas normas as pessoas não entendem direito migratório. E aí acaba fazendo essa limitação. Mas não tem. Vocês veem que o próprio decreto diz que a abertura de conta bancária é integrante no sistema financeiro nacional. Então, o grande problema é que tem esse limitador. Tá? O outro item que traz é a inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF. Eu adoro agora, na questão da pandemia, se tem uma coisa boa é pedir CPF, pelo menos aqui, via portal. É muito rápido, funciona em menos de 24 horas você tem um CPF, juntando a documentação, inclusive para migrantes que não possuem protocolo de refúgio. Nenhum outro documento. Você precisa juntar o documento do país de origem, classifica ele inicialmente como, no caso, estrangeiro, mas não é o termo mais legal se utilizar, porque isso foi uma terminologia que a lei de imigração aboliu, né? Nova lei de imigração, porque estrangeiro tem aquela conotação do nosso Estatuto do Estrangeiro, da ditadura, de que o migrante era uma ameaça ao território e tudo mais. Então, o CPF hoje pode ser feito online. Vocês sabiam disso, né? Sim, online. Você precisa tirar, vou já dar outro spoiler, você precisa tirar uma foto da pessoa de frente, segurando o documento à frente, e o verso do documento, passaporte, pode ser do documento de origem, caso tenha protocolo de refúgio, o protocolo de refúgio, enfim. Se não tiver, você tem que classificar que a pessoa é estrangeiro lá no site, entra no site da Receita Federal, CPF, buscar CPF, e você verifica qual estado da federação você se encontra. Vai ter lá os estados de responsáveis, você precisa então gerar essas duas fotos de frente e verso do documento, que eles consigam verificar, fazer um preenchimento lá no sistema que é onde você classifica, depois você imprime esse formulário e junta um comprovante de endereço e a Polícia e a Receita Federal envia para você via e-mail o CPF. Então é assim que se faz CPF para as pessoas que não têm, tá? Então, ali o próximo item do efeito é que pode ter acesso ao CPF. Documento provisório de registro nacional poderá o seguinte ser feito: constituirá para todos os fins o documento de identificação do solicitante de refúgio até a decisão final do processo. Mas, ou seja, não é só, ele é também. Vocês entendem isso também? Não só, mas também. Isso é importante a gente saber, e está aqui a base legal, que é esse decreto que diz que é um protocolo e tal. Depois, traz o seguinte: acesso a garantias e aos mecanismos protegidos de facilitação de inclusão social. O trabalho e renda é um item de inclusão social. Então, além disso, trabalho e renda é um item de inclusão social. Isso está nesse decreto. O próximo é acesso a serviços relativos à educação, saúde e tudo mais. Por isso que eu disse que o protocolo de refúgio é um documento de identidade e, trazendo a Constituição, artigo 5º, que eu não posso fazer, ele te dá direito a todos os serviços no Brasil, independente da tua condição migratória, independente do seu status social, saúde, educação e todos os outros, eles são universais no nosso país. Isso é importante. E o migrante, que de alguma forma existe aquela questão de que muitas pessoas dizem: mas o migrante só gasta porque já sobrecarrega. Nesse país, a maior taxação para tudo o que existe de impostos está nos bens de consumo direto. Então, uma água que você toma, você está contribuindo para o sistema financeiro e o sistema público brasileiro. Então, é importante dizer que o migrante também paga imposto no Brasil. E pela nossa Constituição. Por quê? Porque todos sabem, né, que a nossa Constituição brasileira ela tem como critério o princípio da dignidade da pessoa humana. Outro princípio da nossa Constituição, a universalização de vários direitos do nosso território. Mas isso é importante a gente saber, que esses documentos dão direito também a acesso à educação, saúde, previdência e assistência social. E eu fico sempre meu muito agradecimento, porque eu acho que um dos trabalhos... Eu disse que a próxima faculdade que eu vou fazer é a faculdade de serviço social. Eu só venho arrumar tempo para isso, mas assim, hoje é o que eu sempre digo, porque eu acho a LOAS uma das leis mais fantásticas que tem na questão de inclusão de pessoas que não têm e não têm o senso comum, pode-se dizer, que lá todo mundo tem, não todo mundo, as pessoas são diferentes, nós temos grupos vulneráveis, nós temos grupos hipervulneráveis, nós temos grupos muito vulneráveis, nós temos segregação. Então, a princípio, essa questão da inclusão do serviço social, para mim, é fantástica. Então, fica meu salve, meu agradecimento a todas as assistentes sociais, porque
Eu acho muito fantástico essa profissão que sempre estende a mão para o outro, e você optar por uma profissão dessa natureza, nós somos trabalhadores humanitários. Então, fica meu muito obrigado e meu agradecimento, né, irmã? Mas, assim, a princípio, e nesse sentido, então, é claro a gente entender que esse protocolo também dá todos esses direitos. Voltando, avançando ali para outra questão, esses são os modelos de protocolo de refúgio. Nós temos o modelo da esquerda, o modelo antigo, e o modelo que gerava toda a baixaria do mundo, né? Porque ninguém aceitava. Imagina, onde já se viu, me chega aqui um cuera, que nem diz aqui no sul do Brasil, com um documento que muitas vezes tem ou não tem uma foto. Se você olhar esse quadro bem no meio ali no meio, aquele quadrinho, primeiro, segundo, terceiro à esquerda, quarto, se você olhar na internet, ali está todo o quadrante que explica que esse documento, ele é um documento de identidade. E mesmo assim ele não é aceito, mas ele diz que esse documento é um documento de identidade que identifica o seu portador, identifica o seu portador a respeito de tal. Então ali, mas mesmo assim geral. O segundo da direita é o protocolo gerado a partir do Sismigra, que você envia e tal, tudo. Ele também, ele está mais bonitinho, ele tem mais uma cara de identidade. Inclusive, muitos migrantes, eles fazem o quê? Eles colocam uma foto, dobram esse documento no meio e fazem ele de identidade, para ter aquela similaridade. Mas esse é o protocolo de refúgio e também ele é válido como identidade. Ou ele é um documento de identidade. Avançando. Deixa eu só mudar meu slide aqui. E se a empresa quiser ver a autenticidade, ela consegue escanear o QR Code ali e acessar, ver, né? E bem interessante isso também. Exatamente, porque a gente também tem no Brasil uma questão de validade de documentos, no sentido de essa validade se dar por meio de autenticação em cartório, com firma reconhecida, do primo do tio do coiso. Ai, meu Deus, porque parece... Gente, a gente vive numa era digital, né? Todo mundo sabe. Essa reunião acontecendo no Brasil, e isso me assusta muitas vezes ter que fazer. Está ali, a autenticação é eletrônica também. É isso que você disse, muito bem lembrado. Tem ali toda a autenticação, é um documento público. Então, a princípio, tem alguma dúvida, peça uma declaração da Polícia Federal, que aí seria o absurdo do absurdo, mas assim... Sempre lembrando, era essa, que o protocolo é, sim, um documento, respondendo a pergunta do João, é, sim, um documento que a gente vai ver ratificar mais adiante, isso desde a lei, tá? Vamos avançando aqui que o negócio tá bom. Então, o decreto, tá? Esse decreto 92, essa aqui é o modelo, essa aqui não, esse aqui abaixo é o modelo de DRNM provisório. Tá, à esquerda, trouxe o modelo do documento, tá? Diz ali, ó, o CRNM é um grande avanço frente ao protocolo de refúgio. Ele é um grande avanço. E aqui eu quero falar duas coisas, que não precisa migrar para outra forma de autorização de residência. Pode pedir esse, mas não precisa. Ratifico isso. Não precisa. Por quê? Porque o documento em si, ele é uma identidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele é mais bonitinho? Ele é mais bonitinho. Ele é gratuito? Ele é gratuito. Inclusive, nesse decreto tem previsão de que esse documento ele não vai ser nem expedido em carteira, ele pode ser feito de forma eletrônica. Tem uma previsão, que muitos imigrantes podem ter ele de forma eletrônica. Como também é uma coisa nova e em papel, por quê? Porque para emitir essas carteiras ela tem um custo, ela custa R$ 204,77, salvo para quem tem a condição de hipossuficiente, ou seja, quem não tem condição de pagar, se faz uma declaração. Então, tem a previsão dele ser emitido de forma eletrônica. Aí poderiam dizer, não, mas não tem, não é. Por quê? Porque a gente tem a questão de conhecer o habitual. E volto a dizer, o tema disso é desmistificar. Ali, importante destacar, então, o CRNM ele é um grande avanço frente ao protocolo de refúgio. Importante notar que a emissão do DRNM, no modelo previsto pela portaria, ainda não foi implementado em todo o país. Eu falei antes, né? Ainda não foi implementado em todo o país.
Há diversos estados que eu falei em que este documento não é emitido de forma de protocolo de solicitação de refúgio, sendo que segue o documento principal para a identificação do protocolo de refúgio. Aqui, nessa portaria, ela ratifica uma coisa muito importante, porque ela cria um documento provisório de registro com base no protocolo de refúgio para equiparar. Existe uma outra portaria que fala das modalidades de CRNM, permanente, o que tem que ter, é uma norma bem legal, posso mandar para vocês depois também, que explica, porque muitas vezes as pessoas diziam, eu já tive caso recente de um banco dizer assim, não, mas como é que você me apresenta um documento RNM? Eu quero RNE. Deu vontade de me jogar no chão e chorar, né, porque eu disse que pela questão da falta de conhecimento, para vocês terem ideia. Então, avançando, olhem o que diz o artigo 8º desse decreto. Conseguem ver na tela? Diz o seguinte, a emissão do documento provisório de registro nacional migratório de quitanças será iniciada a partir de 1º de outubro. O parágrafo único. Os protocolos de que trata o artigo 21, que eu tratei antes, emitido antes do prazo previsto, permanecerão válidos. O que ele quer dizer com isso? Que todos aqueles direitos e efeitos que eu falei são aplicáveis para o protocolo, até que se possa emitir para todo mundo. Tá claro isso, pessoal? Mas não para aqui, tá? Isso é de 2018. Até aqui, tá dentro do que foi a proposta do curso, pessoal, também, né? Porque daqui a pouco eu dou uma viajada legal, né? Tá claro que a gente está desmistificando que o protocolo de refúgio, eu me empolgo com esse tema, né? Quer ver se eu vou falar de apatridia, naturalização e qualquer outra coisa, daí a gente viaja, legal, tudo bem. Não é objeto desse curso, tá? Avançando, então, fica claro que a emissão do documento provisório em que trata iniciará em 1º de outubro de 2018. Os protocolos de que trata o artigo 21, emitidos antes do prazo previsto, permanecerão válidos. Por quê? Porque nem todo mundo conseguiu. Depois ele diz ainda, gente, que a implementação vai demorar. Então, nesse sentido, aplica. Ah, mas ali o protocolo de antes e não sei o quê. Vamos adiante aqui, pessoal. Resolução normativa 29, de 14 de junho de 2019. Lembra que a gente estava falando de uma norma de 2018. Concordam? Aquela norma é um decreto. Aqui, de acordo com a lei, quem pode fazer normas que autorize e digam a condição jurídica migratória do solicitante de refúgio é o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa é a governança do negócio. Tá? Lembrando, essa portaria ela é de 2019, posterior ao decreto que cria o documento provisório. Estabelece a utilização do sistema SIS-CONARE como sistema de processamento de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, de que trata a Lei 9474 de 97. A partir do SIS-CONARE, se tem uma nova perspectiva, não, um novo procedimento para pedido de refúgio no Brasil. Ok? A partir dessa norma, ele cria a regra de fazer o pedido via sistema e fazer tudo e tal. Então, assim, ó, o protocolo de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º constitui, olha o que diz isso aqui, achei fantástico, prova da condição jurídica do solicitante do reconhecimento da condição de refugiado. Prova da condição jurídica, deixa eu até abrir aqui maior, porque daí está no celular, fica pequeno. Prova da condição jurídica da condição de solicitante de refugiado. Desculpa, constitui prova da condição de solicitante de reconhecimento da condição de refugiado. É prova de que a pessoa pediu. Servirá como identificação do seu titular. Viram que eu disse que eu ia mostrar que prova de identificação. O que é prova de identificação no Brasil? Documento de identidade válido. Está falando do protocolo. Então, eu digo que a carteira, como também o protocolo, está claro ali o que ele diz. Servirá como identificação de seu titular. E mais, inciso 3º, o que ele diz? Conferirá ao solicitante. E aqui é artigo 5º da resolução, não da lei, da Constituição, que fala praticamente a mesma coisa. Olha o que diz.
conferirá ao solicitante os direitos assegurados na Constituição Federal, nas convenções internacionais da quais o Brasil é parte, na Lei 9474, na Lei 13445, 24 de maio, que é a Lei de Imigração, e do Decreto 9199, que regulamenta a nova lei que eu expliquei no início. Também traz o direito à inscrição no cadastro de pessoa física, o direito à expedição de carteira de trabalho e previdência social, com prazo prorrogável de acordo com a validade do protocolo. Mas aí tem aquela regra que a carteira digital não tem. Ainda, o protocolo deverá ser emitido individualmente e o prazo de validade do protocolo será de 1 ano, prorrogável por igual período de forma sucessiva até a decisão final do processo de pedido de refúgio. Aí tem essa ACP que eu comentei para vocês. Essa resolução normativa. Por isso que eu disse que alguns órgãos têm portaria, alguns órgãos têm resolução normativa, outros têm portaria interministerial. Depois a gente pode fazer um curso de regularização migratória para venezuelanos, eu explico tudo isso também depois. Tá? Mas assim, resta alguma dúvida de que o protocolo é documento de identidade? E está claro, isso está no decreto, numa resolução normativa do CONARE, que ele traz esse direito e fala do protocolo. Agora, eu posso também, com base no protocolo, pedir uma CRNM, mas vocês veem que não precisa, porque aqui é claro. E olha o que diz lá em cima. Todos os direitos assegurados na Constituição Federal, ele cita a Lei de Imigração, e ele é o terceiro instrumento que fala a respeito disso. Perfeito? Até então, a gente falou de lei. Eu vou dar uma agilizada aqui para a gente passar, mas até aqui fez sentido, pessoal? Então, a carteira de trabalho física, a validade dela se baseia na validade do protocolo. Yes, I do. Ok. Exatamente, tá ali, está claro, né, que é a carteira de trabalho. Mas com a digital não tem mais isso, porque eles não previsem isso na digital. E se esse protocolo está vencido, mas está protegido com decreto, tá ok também. Tá ok também, exatamente. Eu vou falar sobre a validade dos protocolos. Ok. Tá. Tá claro, pessoal? Vocês viram que é um documento de identificação? Que não é uma coisa de militante louco, está que eu disse, porque é o que me dizem sempre, né? Isso está previsto nas normas que tratam de imigração, especificamente de imigração, de imigração solicitante de pedido de refúgio. A gente nem entrou na condição de refugiado, porque daí já tem o direito assegurado. Está falando do solicitante. Avançando, então, está claro ali. E olha, eles dizem, me chama a atenção o inciso ali, por exemplo. O inciso primeiro que diz, constitui prova da condição de reconhecimento e depois servirá como identificação do seu titular. Porque sempre lembrem, pessoal, muita gente, muitos imigrantes, muitos refugiados, solicitantes de refúgio, eles não têm nenhum documento senão o documento do país, porque muitas vezes eles precisaram fugir. Outra situação que não é o caso da Venezuela, porque está falando de grave e generalizada violações de direitos humanos, com alguns casos de perseguição do governo, porque alguns militares desertaram. Mas tem casos que o próprio governo persegue a pessoa, porque é o governo, que a pessoa se opõe ao governo. Posso usar aqui o caso dos turcos, e as pessoas não vão ter documentos de identificação. Como se trata de uma proteção, o único documento de identificação, por isso que está previsto nessa resolução normativa, é o documento de protocolo do país receptor, que tem que dar no mínimo a condição para que essa pessoa consiga um trabalho, um CPF, que tem que ter um código fiscal. Nos Estados Unidos tem que é o código fiscal, que é a primeira coisa que você faz. No Brasil é um CPF, um protocolo para que se vincule. E aí nós temos um emaranhado de sistemas que muitas vezes conflitam. Mas a norma está clara, dizendo que é um documento de identificação, porque pode ser o único que essa pessoa tenha, e que essa pessoa, a linha A do inciso 3º, não tem demonstração de garantia, porque garante todos os direitos de garantias constitucionais aplicáveis a brasileiros e imigrantes ou estrangeiros, que está na Constituição. No inciso, a linha lá no artigo 5º, inciso 13º, segunda, não me lembro de cabeça agora, ele deixa claro que o trabalho é um deles. Tá? Então, a princípio, o protocolo em si, ele é um documento, podendo também ter um documento provisório, caso a pessoa queira ter. E que esse documento pode ser a carteira lá, plástica, que a gente conhece, como também pode ser um documento eletrônico, mas o protocolo tem todos os requisitos para ser aceito. Avançamos, pessoal. Cadastro
de solicitantes de refúgio no sistema e-social. Aqui, a partir de uma demanda da DPU para a Receita Federal, porque eu disse que essa, sempre brinco, né, desculpa a palavra, que essa baixaria toda chegou até a DPU muitas vezes, com migrantes assim, sendo ameaçados. Se você não trocar o documento A pelo documento B, por isso que eu disse, peço licença pela palavra, se fez um trabalho de formiguinha, uma notificação para a empresa, um esclarecimento, só que a gente está falando de uma questão para desmistificar de fato. Então, peço mais uma vez, desculpa pela palavra, mas é o termo que foi muitas vezes e muitas situações. A DPU, então, fez um ofício à Receita Federal do Brasil pedindo esclarecimento a respeito. Então, a recomendação da DPU para a Receita Federal foi: em atenção, encaminhamento, a alteração com urgência do sistema social para permitir o cadastramento do solicitante de refúgio sem número de documento ou com o número de processo do sistema, que são 16 dígitos, por isso que é difícil. Ou ainda, qualquer outra forma que não impeça sua inclusão no registro por parte dos empregadores. Nesse sentido, os técnicos da Receita Federal foram cientificados da recomendação e a Receita Federal respondendo, tá? Aqui. Os técnicos da Receita Federal foram cientificados da recomendação e buscarão criar mecanismos que melhor orientem os empregadores, já que o grupo de informações destinados à identificação do estrangeiro no e-social exige apenas o cadastramento no CPF e NIS e o número do RNE. Inclusive, caso de refugiados. E seu não preenchimento, Receita Federal explicando, não impede o envio do evento de admissão S2200 do e-social. Com sucesso. Percebe-se, entretanto, que quando o estrangeiro não possui RNE, seus empregadores tentam desnecessariamente informar nesse campo o número de outro documento ou processo de estrangeiro, como, por exemplo, o número do protocolo de refúgio. Reforçaremos a informação aos usuários do sistema social que na contratação de estrangeiros ou migrantes, aqui está só a terminologia, o empregador não deve informar o número do RNE, apenas quando tiver esse dado disponível. E caso contrário, deixe o campo em branco. Essa orientação vale também para estrangeiros ilegais. Esse termo não é utilizado também porque é indocumentado ou irregular, é o termo, a terminologia mais progressista, né, que se pode dizer. Então, a princípio, esse ponto, sendo que o presente para o momento. Para vocês verem, esse é um ofício, conseguem ver? Da Receita Federal do Brasil. Aqui. Da Receita Federal do Brasil em resposta para a DPU. Nós vamos enviar para vocês também. No primeiro cadastro, às vezes pede o recibo dos últimos 2 impostos de renda também. Mas não precisa adicionar, não precisa, pode deixar em branco. Todo o campo do e-social, em resposta da Receita Federal, é que se deixa em branco quando não tem, e isso não vai gerar um óbice. O que acontece é que alguns sistemas gestores internos, por exemplo, sei lá, metadados, TOTOS e outros, esse campo, para validação, ele acaba sendo obrigatório. E aí, entre a validação do sistema pelos parâmetros para o sistema do e-social, nessa transição de sistemas, acaba dando um erro de validação. Mas a orientação da Receita Federal é não tendo dado esteja em branco, enfim, fora em branco, ainda que outros enviem. Por quê? Porque se o migrante daqui a pouco tem protocolo de refúgio, ele pode ter a declaração do imposto de renda, se ele é obrigado a fazer, porque não é obrigado. Tem um limite de renda, né, que o imposto de renda ele só é obrigatório a partir de uma faixa de renda, ou salvo para aquelas pessoas que, por exemplo, tem MEI, que, enfim, aí é uma outra situação que aí vai dentro do empreendedorismo, tá? Mas, a princípio, então esse ofício eu vou mandar para vocês, é um ofício que a gente utiliza muito, tem enviado para as empresas, que deixa claro que, inclusive, contratações de imigrantes irregulares. Okay? Depois, eu queria falar para vocês, e aí a gente já está indo para o final aqui, para a gente abrir ali um debatezinho. Eu estou dentro do tempo de apresentação, tá, Janaína?
Então, sim, tá sim. Eu queria só aproveitar essa pausa, Dan, para pedir para as pessoas que entraram posteriormente para colocar o seu nome e e-mail para a gente passar os materiais, por favor. Perfeito, isso aí. Então, assim, uma outra questão, um documento recente, muito recente, que ele não trata sobre a questão da contratação, dinheiro social, mas é uma resposta que o Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, eu não me lembrava o nome, né? Nota técnica SEI 19942 de 2021, recentíssima, que a possibilidade de contratação de refugiados sob regime temporário de trabalho, que é aquele regime lá pela Lei 6019 de 74, né, que a gente já falou que é aquele regime quando contrata dentro dessa lei para temporários. Nesse regime, existia uma vedação para a contratação de solicitante de refúgio para trabalho temporário, porque a terminologia estava errada, ela falava visto temporário e visto provisório, enfim. Nessa nota técnica, eu vou pular, me chama a atenção algumas situações bem interessantes. Uma delas é, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, ó, algumas falas, ele tem tópico, não pode ser, diante disso, cumpre destacar que estabelece que o artigo 6º determina o mecanismo para a implementação, o refugiado terá direito. Isso o Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho falando, ele diz o direito, condição jurídica, contrato de trabalho. Então, diz assim, é importante afirmar que solicitante de refúgio e refugiado tem direito àquilo que eu trouxe lá no início, que é a formalização de contrato formal de trabalho. Ou seja, não tem óbice, a própria reconhece. Porque aqui eles estão julgando a alteração de uma nota técnica sobre a possibilidade de trabalho temporário. Mas eles falam nesse documento, que eu vou mandar para vocês também, é uma explicação que eles ratificam em vários pontos, ainda que não trate sobre trabalho temporário, que o solicitante de refúgio, com o protocolo de refúgio, esse protocolo ele sim gera direito à formalização de qualquer contrato de trabalho. O termo que eles usam, preencher os requisitos legais da condição, bem como lhe dá direito à emissão de documentos civis, inclusive carteira de trabalho, conforme o artigo 6º. Assim, pode-se afirmar que o refugiado, enfim, é garantido o direito à formalização de contrato de trabalho individual. Depois ele traz todo o protocolo permitirá ao Ministério expedir carteira de trabalho provisória para exercício de atividade remunerada no país. Eles pegaram o dispositivo que está na lei, mas, a princípio, o próprio Ministério não viu que isso não é mais um óbice, né? Aqui ele traz uma outra questão, que diz assim, outro aspecto abordado diz respeito à abrangência da vedação contida na lei, que era a questão para impedir expectativa de direito. Então ele explica aqui dizendo que sim. No final ele diz assim, ó, a situação, ressalte-se, esta não é a situação do solicitante de refúgio no Brasil, porque ele não é uma pessoa com maior expectativa, uma pessoa que busca proteção no território nacional. São portadores de uma residência provisória e não visto provisório de permanência no país. E estão amparados por uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário. Além disso, eles autorizaram o trabalho previsto no artigo 21, que eu falei antes. O próprio Ministério do Trabalho, ele diz que eles estão amparados no artigo 21. Então, ele reconhece a lei 9474, além de todas essas portarias que eles nem citaram aqui no CONARE, mas ele diz que reconhece que o solicitante de refúgio ele tem o direito ao contrato individual de trabalho. E aí, para vocês terem uma ideia, nessa nota aqui, nota técnica, eles dizem, nesse sentido, nós alteramos, inclusive, uma vedação que continha anterior, e aí o solicitante de refúgio ele pode, na condição de provisório, solicitar. Por fim, cumpre ressaltar, e aí a gente vai para os itens ali, o último ponto, eu não sei se todos conhecem, a portaria 21, Direx, de 2 de fevereiro de 2021. Essa portaria é uma portaria expedida pela Polícia Federal que diz que os protocolos de atendimento referente à regularização migratória, carteira de registro nacional migratório e outros documentos relativos às atividades da Polícia de Imigração produzidos pela Polícia Federal a partir de 16 de março deverão ser aceitos como válidos e poderão ser utilizados até 16 de setembro de 2021. O que diz aqui? Que todos os documentos produzidos nesse período têm expirado e todos os documentos de competência da Polícia Federal em razão de pandemia, restrições, eles estão válidos em todos os seus efeitos.
Agora a gente já não fala mais em protocolo de refúgio ser válido ou não. Está falando que ele, mesmo expirado, ele está válido até 16. E vou dizer para vocês, vai ser prorrogado de novo. Porque esse passivo, ele é muito grande. Ele é uma norma que tinha mesmo texto de até 16 de março, de 16 de março até 16 de março desse ano. Aí viu que não deram conta do passivo de 16 de março do ano passado, até está válido até 16 de setembro. Então, é importante trazer isso aqui, porque muitas empresas têm me ligado também dizendo assim, não, mas o documento está válido, a gente não pode ficar com o documento válido. Mas desconhece essa portaria da Polícia Federal que aduz todos os efeitos do documento, porque ele é expirado para fins de Polícia Federal. E aí essa portaria lá, como se ela desse uma concessão, se a pessoa tivesse uma prorrogação de mais 1 ano, 6 meses, enfim, em razão dessa portaria. Por fim, dispõe sobre prorrogação. Todos os documentos relativos à atividade da Anumig devem ser aceitos como válidos até 16 de setembro. Então, eu trago por final, eu acredito que boa parte, fica 2 questões que a gente acabou não respondendo nessa questão ali do que foi. Eu vou mandar esse slide para vocês também, em PDF. Aqui tem os nossos dados, né? Centro de Atendimento ao Migrante, que, né, eu disse, é uma entidade mantida pelas Irmãs Calabinianas, da qual tem como vínculo como mantenedora a Associação Educadora São Carlos, por meio da responsabilidade social, nós efetivamos essas formações e capacitações. E aqui tem os dados da Hermanito, nossas redes sociais e nossos sites. Então, pessoal, faltou o BR ali, realmente, faltou, ficou, no copia e cola, faltou. Mas, então, pessoal, era isso, né? Era isso que eu tinha preparado. Espero que tenha conseguido me fazer entender. Que nem eu disse, para mim, como é que eu vou dizer? É um tema que eu trabalho no dia a dia, né? Essa é uma formação de forma transversal. Para mim é fácil também explicar, porque eu lido com essas normas no meu dia a dia, todo dia. Então, assim, espero, então, eu fico à disposição. Desde mão agradeço Túlio, Janaína e os demais que integram a Hermanitos, né? Foi um prazer poder compartilhar um pouco não do meu conhecimento, digo do nosso dia a dia, né? Porque isso é uma realidade do nosso dia a dia, nós que estamos na ponta, os próprios empregadores, enfim. Agradecemos também a participação de vários empregadores, pessoas de RH, justamente, que estão aqui tentando compreender de uma forma melhor e nos colocamos à disposição junto com a Hermanitos também. Eu acho que eu posso falar isso por vocês, no sentido de esclarecer, de prestar esclarecimento. Então, eu sou advogado de imigração, entendo bastante sobre leis migratórias, sobre procedimento, nós temos articulação em advocacy com várias entidades da sociedade civil, do Poder Judiciário, e que podemos solucionar. E agora eu fico à disposição. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês, né? Porque ficar aqui 1h30 falando e daqui a pouco dizer, nossa, que frustrante. Então, muito obrigado. Obrigada, Adriano, mais uma vez. Alguém perguntou sobre jovens aprendizes sem representante legal, né? Com essa questão em pauta para ser discutida. A CTPS digital, a questão da validade, sei que você falou um pouco, mas se puder ampliar. E também, se quando a pessoa coloca como órgão expedidor, colocaria a Polícia Federal. Foi a fala do João Antônio. Ele pode até perguntar melhor para você, para a gente esclarecer melhor essa parte. Sim, então vamos lá. Com a questão da representação legal, que foi a pergunta que veio, a primeira, a representação legal, isso tem que ser encaminhado para fins de regularização migratória, tá? Que é pedido de autorização de residência, por exemplo. Precisa ter um dos acompanhantes, o pai ou a mãe ou alguém que comprove ser da família de forma direta, né? Isso está na portaria, se eu não me engano, é artigo... eu não me lembro, não estou com a lei agora. Você me dá um tempinho aqui que eu já vejo rapidão. Espera aí. Aqui é ao vivo o negócio, né? Espera aí. Aqui, ó, achei. Artigo 2º da Portaria 19 de 2021. A gente não sabe tudo, mas sabe onde procurar. Isso é muito importante, né? Na hipótese de criança, de adolescente ou de pessoa relativamente capaz do requerimento de autorização de residência, poderá ser feito por qualquer um dos pais.
representante ou assistente legal, conforme caso, isoladamente ou em conjunto. Ou seja, o que está aqui é que a regularização migratória do Brasil pode-se utilizar a portaria 19, mas em caso de pessoa desacompanhada por um primo, por um tio, eu sempre acho interessante, nas cidades que têm representação da DPU, movimentar a DPU, ou a Defensoria Pública do Estado. Existe um procedimento que é simplificado, existem alguns procedimentos de representação que são realizados também junto às direções dos fóruns. Aqui no Rio Grande do Sul, por muito tempo, foi feito na direção do fórum, então se apresentava, levava a condição jurídica na direção do fórum. Aí o juiz lá, representante da direção do fórum, ia entender a questão e ia dizer, não, então aqui está, eu vou te dar a representação legal. Caso contrário, teria que buscar uma defensoria pública para efetivar a representação legal que está prevista ali. Agora, que era um problema também, porque muitas crianças e adolescentes estão acompanhadas ou só pela mãe ou só pelo pai. E aí não tem a representação legal constituída. Então, nesse sentido, é importante que tenha essa representação legal constituída. Esse é um procedimento rápido, é um procedimento fácil. O único problema é que, com a pandemia, praticamente todas as entidades estão fechadas. Então, daqui a pouco, buscar uma parceria com uma universidade que tenha um centro de assistência jurídica gratuito que possa encaminhar. Mas é importante formalizar uma representação legal. Pode ser uma guarda provisória, pode ser, enfim, mas é preciso ter a representação legal, porque muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer esse encaminhamento. Depois, se o adolescente tiver a partir de 16 anos, dá para tentar também ver a questão da emancipação, né? Porque tem a possibilidade de emancipação, verificar junto aos tabelionatos de notas, né? Que para ver a possibilidade de emancipação, principalmente na questão venezuelana. Uma outra linha também de um pedido de auxílio, levar o caso para essa representação legal em razão de dificuldade de juntar de documentos. É muito importante conversar também da condição jurídica da pessoa e o vínculo dela com essa terceira pessoa, que não é um familiar, ou é um tio distante, enfim, ou um tio próximo, mas que não tem representação legal, conversar com o conselheiro tutelar responsável pela região de residência daquela pessoa. Então, a gente usa muito essa rede, porque daí fica muito fácil da gente conseguir desmistificar. Mas o evento, e muitas vezes o próprio representante, dependendo da atuação do conselheiro, da conselheira tutelar, é fazer esse encaminhamento de guarda provisória a partir do conselho tutelar, ressalvada, resguardada a condição. Então, ou DPE ou DPU, direção do fórum, ou por meio do conselho tutelar, que pode dar um parecer entendendo a condição de que a pessoa está acompanhando, porque é filho de um primo, é um familiar, ou é um vizinho que acabou acompanhando, dada a degradação e grave e generalizada violações dos direitos humanos da Venezuela. E tendo esse reconhecimento, vai ter o direito da carteira, do CPF, igualmente os demais. Até CPF, carteira, nem precisa documento de representação, porque o CPF você vai enviar os dados da pessoa e eles vão fazer na Receita Federal, tá? Depois disso, se você conseguir fazer o cadastro com os dados que obtém do E-Social, que são dados declarados, não são dados solicitados. Agora, por exemplo, para formalizar um contrato de jovem aprendiz, vai ter que ter um representante legal que firme aquele contrato, porque está representando um adolescente, por exemplo. E nesse contexto precisa ter uma representação legal. Então, para obtenção dos documentos não há necessidade, mas para firmar o termo, contrato ou qualquer outra coisa, há necessidade. Por quê? Porque esse adolescente, né, inferior a 16 anos e não emancipado, não teria capacidade plena para firmar aquele contrato representando seus interesses. Então, ele precisa disso. Ok, obrigada, Vildrano. A outra seria a perda de acesso da carteira digital. A perda de acesso, que eu tenho visto, seria a perda de acesso pela questão do EGOV, possivelmente seja isso. A perda do acesso seja, por exemplo, a pessoa indicou um número de e-mail ou de celular e não tem mais acesso e não consegue. Consegue, nos mesmos moldes do CPF, lá no sistema do EGOV, tem como você entrar no sistema do EGOV e ali no sistema EGOV conseguir, então, esqueci, perdi minha senha, ou e-mail. O termo tem que achar, é difícil achar ali, mas enfim, é lá no EGOV, dúvidas, não sei o quê, à esquerda, à direita do EGOV você insere o CPF e a senha. À esquerda tem onde encontro, onde não sei o quê, e ele vai abrir um manualzinho. Naquele manual tem que achar assim, perdi ou não tenho mais acesso àquele e-mail, por exemplo. Com isso, a não conseguir, você vai ter que fazer um preenchimento. Eu tenho esse link, eu mando para ti, Janaína, e você compartilha, tá? Eu vou... Espera, né? Minuto.
Aí a próxima, Adriana, é como colocar o órgão expedidor, nesse caso, acho que com protocolo. Foi o João Antônio que perguntou. Poderia explicar melhor, João Antônio, a tua dúvida? Claro, deixa eu só achar aqui o link. Boa tarde, meu nome é João Antônio, e a pergunta era para um edital cultural que eu estava ajudando um pessoal a preencher e eu não sabia colocar qual o órgão expedidor. Tava o protocolo de refúgio e eu botei Polícia Federal. Não sei se eu errei aí também. Tá, já vou. Mas uma coisa dá tempo de corrigir lá. Tá, eu não achei aqui agora, mas eu tenho. Janaína, tu me lembra pra gente enviar, tá? É difícil achar, por isso que é importante. Existe um link, eu vou mandar um linkzinho, que é um link de recuperação, porque não é recuperação de senha, é você declarar para o governo que aqueles dados não são seus, tá? Nem CPF, nem e-mail. Aí você precisa, já explico também, aí vamos pro protocolo. O que você coloca? Você, então, insere, um formuláriozinho auto-preenchido seu nome, tem um termo de declaração, você precisa tirar uma foto do seu documento para comprovar que você é frente e verso, nos mesmos modos CPF, adicionar, depois juntar, tem ali a lista de documentos, e você coloca um novo e-mail e um telefone. Você envia para o Ministério, o Ministério ele vai recepcionar, vai conferir esses dados e ele vai devolver para o seu e-mail dizendo assim, conseguimos verificar que você é você, para tanto, insira, faça uma troca de senha, aí você recupera. Mas eu mando esse link, porque a perda geralmente se dá, porque a pessoa acaba colocando o e-mail, depois liga, não lembra mais o número do e-mail, aí não consegue recuperar, ou trocou o celular, ou fez quando tinha um celular, por exemplo, de Manaus, e aí foi interiorizado para o Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul tu comprou um novo celular, esse número já está com um terceiro, ou foi criado por uma entidade que ajuda e foi colocado o e-mail da pessoa. Então você tem como fazer. Eu vou localizar um linkzinho bem simples que faz essa alteração. E aí consegue recuperar o dado, sempre lembrando que o acesso a esses portais, eles são todos pelo eGov. Cada modalidade ele vai pedir uma confirmação de dados, mas a partir do momento que você conseguir recuperar a sua senha, você consegue fazer esse acesso. Caso conseguindo fazer esse acesso e os dados para validar no sistema tem alguma dificuldade, daí vai ter que procurar um Cine ou uma Secretaria do Trabalho na localidade para fazer essa recuperação e dizendo. Só que para isso, caso não consiga de fato validar os seus dados, que eu acho que 90% ou 99% se resolve nesse primeiro passo, tem que levar o login e dizer, olha, estou com o login, sou eu, precisei trocar, morava não sei o quê, e aí precisa buscar hoje o Ministério, vamos falar do Ministério do Trabalho, né, porque não tem esse trabalho, enfim, o Ministério do Trabalho é aquele local que emite a carteira de trabalho que vai te dar um auxílio. O próprio Cine pode ajudar nisso também. E quanto à questão do protocolo, na questão do protocolo de inserção do protocolo de refúgio, é DPF mesmo. É DPF e a cidade. É Delegacia da Polícia Federal. E aí coloca, se foi Manaus, AM, se for na Rio Grande do Sul, RS, e assim que coloca. Essa é a orientação mesmo. Porque daí é a polícia. O correto seria Delemig ou no MIG cidade, não sei o quê. Como não tem campo, se tivesse, né? É porque em Roraima, né? Aí tem esse código, essa sigla CGPI Durex DPF. Isso aí. Pode, se tu tiver campo para colocar tudo isso, é isso aí. O que é essa CGPI? Okay, então. Geral, e aí, se tu não tem, também DPF, tu poderia colocar DPF, RR. Aí poderia ser porque foi a DPF. E no MIG, ou Delemig, no MIG, porque a CGPI é o órgão máximo de Brasília. Depois tem a Delemig, que é a Delegacia de Imigração Responsável. E aí tem o NUMIG, que é o núcleo de imigração daquela delegacia. E depois daquela delegacia tem um posto de imigração. A gente pode colocar qualquer coisa. Eu coloco o DPF para a gente abreviar, porque não dá também para... Obrigado, Adriano. Obrigada, João. Outra pessoa perguntou como é que em alguns órgãos estão pedindo PIS, e agora na carteira digital não há esse PIS. O que fazer? Tá, o PIS tem que criar, o PIS é na Caixa. O PIS, uma coisa bem interessante que eu descobri, eu tô meio que o tiozão que eu conheço um pouco tudo. O PIS, muitas vezes, o PIS é feito na Caixa. Uma vez, quando você emitia a carteira
de trabalho, já vinha o número do PIS atrelado, porque eles faziam no cadastro. O PIS ele pode ser feito tanto na Caixa, pode ir na unidade da Caixa Federal e fazer o número do PIS com os documentos, mas dá para fazer um cadastro do NIT. O NIT também, que faz na internet, o NIT ele é o mesmo número do PIS, eu descobri isso recente, eu não sabia. Então ele serve como número do PIS. Então dá para fazer pela internet pelo número do NIT. E o NIT e PIS, praticamente, eles são números para coisas diferentes, mas dependendo do que for, se você não tem um PIS e tem um NIT, ele vai ser um número unificado para as duas coisas, dá para fazer pela internet. Eu já fiz isso para vários migrantes também, venezuelanos, inclusive, a partir da emissão da carteira, eles precisavam ser contratados pela JBS, e a JBS exigia, ele tinha carteira digital, mas não tinha um PIS. E aí eu fiz o NIT, mandei o número do NIT e ele conseguiu validar, e aí então passa a ser o número NIT-PIS. E o que a gente trabalha não só com regularização migratória, mas a gente trabalha também com empregabilidade, né, Janaína? Sim, com certeza. Alguém mais teria alguma pergunta? Que não foi colocado no chat? Eu gostaria de solicitar que todos... Oi? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Só uma pergunta quanto ao migrante que ainda não é naturalizado no Brasil. Ele tem oportunidade para participar em concurso público, organismos públicos, ou se é imigrante não pode ainda? Como é o processo aí? Muito obrigado. Depende do concurso público. Tem concurso público e muitas prefeituras do país, elas exigem que seja brasileiro, nato ou naturalizado. Aí depende do concurso. E eu já vi vários casos de pessoas que acabaram ingressando com ações na justiça para tratar a respeito de discriminação ou e não vale a pena porque tem um princípio que rege o poder público, seja ele estadual ou municipal, que eles podem fazer essa previsão de vagas para brasileiros naturalizados. Aí depende do tipo de concurso. Se o concurso tiver essa vedação e for concurso público de prefeitura, essa vedação é uma vedação válida. Inclusive, já tivemos aqui em Caxias, por exemplo, mesmo no contexto da pandemia, nós tínhamos casos de um concurso público direto da prefeitura para médicos, de médicas que integraram mais médicos, fizeram revalida, estavam trabalhando e queriam ser funcionárias públicas para a Prefeitura de Caxias no processo seletivo. E na Prefeitura de Caxias havia essa previsão, que seria para brasileiros natos e para brasileiros naturalizados. Aí, nesse contexto, eu conversei com o Ministério Público Federal e eles disseram que não vale a pena entrar porque já era pacificado no STF, assim, essa compreensão. Então, vai ter editais, vão ter editais que não vão haver ou não vão ter essa previsão. Contudo, depende sempre de analisar o que o edital traz. Alguém mais? Eu gostaria de solicitar que todos abrissem as câmeras para a gente fazer o registro desse momento importantíssimo para nós. Eu fui até no instituto, viu? Isso é Adriana. Oi, Celso. Prazer revê-la, Celso. Tudo bem? Da mesma forma. Tudo bem, graças a Deus. A nossa diretora, tá? Estava aqui assistindo. Assisti tudo. Não. Muito obrigada, Celso. Mas foi muito bom, né? Foi. E eu entendo assim que, nossa, eu quero agradecer a todos que participaram, porque como irmã carlista escalabriniana, da congregação que mantém o CAN como um serviço de responsabilidade social, para nós é muito importante esse trabalho e nós trabalharmos juntos, né? Vocês dão continuidade ao nosso trabalho, vocês são muito especiais. Então, eu queria aproveitar, agradecer o trabalho de cada um de vocês, desejar um bom trabalho e contem conosco. Nós somos responsabilidade social, o Adriano está ali e ele vai confirmar isso também, né? Já confirmou, e nós estamos à disposição. Acho que juntos nós somos mais fortes. Muito obrigada a todos e bom trabalho. Muito obrigada, Celsa. Eu queria agradecer a diretoria do CAN, que participou aqui em peso, né, dessa palestra, a diretoria do Hermanitos também, que está aqui conosco, os integrantes da equipe do Hermanitos e a todos os que participaram
porque é muito importante a gente divulgar, esclarecer, desmistificar mesmo, por isso que a gente colocou esse tema no início da palestra, porque é importante, muita gente não contrata o refugiado venezuelano justamente por não conhecer a legislação. Infelizmente não conseguimos chamar mais pessoas, mas assim, como eu, na minha parceria com a Adriana, a gente vem falando sobre isso, essa é a primeira de muitas, né? Então a gente já vai deixando a deixa para as próximas, porque no próximo momento a gente quer tratar da responsabilidade social, para vocês que estão nas empresas, demonstrando o quanto é importante vocês, além dessa inserção dos venezuelanos no mercado de trabalho, como isso pode trazer benefícios para as empresas por meio da responsabilidade social e outros temas mais que nós vamos discutindo, como a revalidação dos diplomas e todos os outros, porque como o Túlio falou no início, o Hermanitos visa a inserção no mercado de trabalho, o empreendedorismo e a capacitação profissional. Então, as empresas que estão aqui conosco hoje podem ter plena ciência que nós estamos capacitando por meio do curso de português, cursos profissionalizantes. Nós temos um banco de currículos com diversas formações, justamente para inserir essa demanda no mercado de trabalho. Então, Túlio, Anderson, gostaria de falar mais alguma coisa? Se não, gostaria de agradecer ao Adriano imensamente pela participação e convidá-los a continuar nos acompanhando pelas redes sociais, que nós vamos estar efetuando os outros eventos, vamos estar convidando a todos. E também vou compartilhar com todos os materiais da sessão de hoje, tá? Muito obrigada. Túlio e Anderson? Na verdade, somente agradecer a todos os participantes, agradecimento especial ao Adriano e toda a diretoria do CAN, e a todos os participantes, a equipe do Hermanitos, os empresários, RHs e todos que estiveram conosco nessa tarde de compartilhamento de informação. Muito obrigado a todos, amigos. E como disse a irmã Celsa, que juntos somos mais fortes, que possamos unir os esforços e construir juntos, que certamente vamos atingir e apoiar muito mais famílias e muito mais pessoas. Obrigado a todos. Anderson? Bom, desejar um ótimo final de tarde para todo mundo e o Hermanitos aqui, portas abertas aí para receber a visita de vocês, receber o contato e participar com a gente das nossas ações, das nossas campanhas aí, seguir a gente também nas nossas redes, manter aqui a conexão com todo mundo, tá? Grande abraço aí para cada um. Bom, Adriano? Quem gostaria? Tá, pode falar. Não, para mim é uma riqueza muito grande, uma alegria ver vocês, o Adriano, a Celsa, todo esse trabalho, e como que é bonito isso, a gente fortalecer essa rede, né? É uma tentativa hoje, a gente está aí e sabemos que estamos juntos, ajudando a resolver muitas situações, troca de ideias, que chegar à base e ajudar uma vida, ajuda uma família. Né, ajuda uma pessoa, você está ajudando uma família, e ajudando uma família ajuda um país, nosso e o dele. Então, é muito importante isso, eu acho fundamental, parabéns a todos vocês, que Deus continue nos abençoando, iluminando, que temos essa garra, essa força de continuar essa caminhada, troca de experiência e que estamos juntos. Valeu, obrigadão, viu? Parabéns. Obrigada, Rosane. Muito obrigada, Rosane. A Rosane é uma outra irmã escalabriniana, tem um importante trabalho em Mato Grosso do Sul, né, irmã? É uma Rosane grande parceira, a gente temos feito algumas frentes lá para o Mato Grosso também, então a gente está de Manaus, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Isso é um trabalho que eu sempre comento, né, que é um prazer sempre trabalhar com as irmãs, né, esse carisma que o nosso trabalho, a gente sempre diz, ele muda vidas, né, nosso trabalho impacta vidas de verdade, por isso esse é um carisma das irmãs que é muito importante ver esse trabalho com pessoas em vulnerabilidade, pessoas em mobilidade humana, em deslocamento humano, muitas vezes forçado, muitas vezes, no caso dos venezuelanos, né, que é um deslocamento forçado. Eu sempre digo que o melhor lugar de todos nós é a nossa casa, né? Todo mundo sabe disso, né? É um lugar de viver conselho, mas muitas vezes a nossa casa não nos protege, infelizmente. Muitas vezes não nos proteger, ela nos persegue. E muitas vezes não dá condições mínimas de que a gente tenha o mínimo, né? O mínimo de... É isso que a gente está falando de grave e generalizada violações de direitos humanos. Então, para concluir, realmente queria mais uma vez agradecer. Espero ter atendido as expectativas, né? Porque
espero ter conseguido demonstrar. Até outra coisa que eu já coloco também, né, eu não tenho, eu falei no início, né, mas eu não tenho muito aquela questão de formalidade, quem vê, no sentido de ter aquele jargão jurídico. Eu acho que eu trabalho com pessoas, eu trabalho com a vida das pessoas, acabo trazendo a questão bem para o coloquial mesmo. Então, realmente, se alguma palavra que eu coloquei, alguma posição, enfim, mas sempre, que nem diz, a intenção foi de bom coração, né? Foi exemplificar alguma coisa de uma forma mais clara, mas, de fato, eu espero que a partir daqui a gente consiga reproduzir, ter claro a questão dessa desmistificação que foi a intenção do documento. A gente pode depois avançar, eu vejo que isso tem pessoas de vários estados, mas isso é muito importante, porque tem pessoas que não estão conseguindo ter o sustento mínimo, né, seja trabalho ou renda, em razão de desconhecimento de efeitos de documentos. E é muito legal saber, né, que um eixo, outra coisa que eu queria trazer bem importante, que o eixo do trabalho, já existe o ditado que diz que o trabalho dignifica o homem, e é dali que todo mundo. Então, a gente tem um pilar da vida social de qualquer ser humano, que são aquela pirâmide de Maslow, né, necessidades básicas dos homens, o trabalho está um dele, porque é dali que vem o seu sustento. Então, é importante saber que quando tem ações de empregabilidade, a gente apoia 100%, no sentido de que a gente sabe que não adianta eu, quanto advogado, estar lá fazendo a regularização migratória, mas se a gente não conseguir avançar em outros temas transversais que eu trouxe, que o próprio protocolo fala. Então, por exemplo, a empregabilidade é um desses temas que eu acho super importante a gente abordar. Eu palestro muito, eu falo muito sobre lei de imigração, sobre nacionalização, sobre a patria, mas a gente tem que entender que, assim, é para a base que a gente tem que estar apontando, é para a base que a gente tem que olhar, é para a vida das pessoas. Então, não adianta, muitas vezes, eu estar no escritório, eu estar palestrando, eu estar nas universidades, se eu não entender a necessidade básica da vida da pessoa, que é a necessidade da empregabilidade para gerar o mínimo, que é a gente está falando do mínimo. O que é o mínimo na vida de uma pessoa? É a subsistência. Então, a princípio, agradeço de verdade e fica meus contatos e vamos que vamos para responsabilidade social. Isso. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a gente vai se falando. Os contatos de vocês foram anotados, nós vamos repassar o material do Adriano e vamos estar convidando para a próxima ação, tá? Muito obrigada a todos, muito obrigada, Adriano, muito obrigada, Celsa, Rosânia, diretoria, obrigada a todos. Boa tarde.